Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou mostrar para você como você pode criar esse efeito bacana que você viu na capa do vídeo, que dá a impressão de que tem um quadro dentro do outro. Não é nenhum bicho de 7 cabeças e eu vou mostrar para você passo a passo. Então a gente já tem a nossa primeira imagem aberta aqui e a gente vai importar mais uma, certo? Que na verdade é a mesma imagem que a gente vai colocar uma dentro da outra. Então você seleciona aqui colocar incorporado e a gente vai procurar a nossa imagem. Olha ela aqui. Então a gente vai redimensionar ela para ela poder caber dentro dessa moldura. Usar as teclas direcionais aqui para a gente poder alinhar bacana. Então eu vou esticar aqui as extremidades. Esticar aqui um pouco embaixo. E agora a gente vai mexer um pouco nesses cantos aqui. Só que a gente não pode esticar dessa forma, porque senão a parte superior vai acabar pegando um pouco da moldura. Então a gente vai ativar aqui a função de deformação para a gente poder esticar essa parte inferior da imagem sem afetar a parte superior. Então a gente clica aqui. Vou dar um Enter só para a gente poder ver como é que está a nossa imagem. Eu acho que ainda dá para fazer uns pequenos ajustes aqui nesse canto e nesse canto superior. Vou dar um Ctrl T novamente. Vou mexer aqui na deformação e vou arrastar um pouco, só um pouquinho para o lado aqui. Aqui um pouco para cima. O que a gente vai fazer agora é trazer a nossa terceira imagem. Então a gente vem novamente em arquivo, colocar incorporado e vamos então trazer a estrada. Aqui está, a gente vai reduzir um pouquinho a opacidade para a gente poder visualizar a parte de trás da imagem, só para a gente poder ter como se basear para alinhar a nossa estrada aqui. Então aqui está bacana, a gente só vai ativar novamente a deformação para poder ajustar essa parte de dentro aqui, olha, para poder pegar certinho os cantos da moldura. Pronto, vou deixar assim. Vou dar um Enter para a gente poder confirmar a nossa transformação e eu vou aumentar novamente a opacidade. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Agora o que a gente vai fazer é criar uma máscara, porém a gente vai ter que mudar de ferramenta. A gente vai para a ferramenta de laço poligonal e a gente vai ocultar temporariamente aqui, clicando nesse olho, a imagem da estrada, porque a gente quer selecionar aqui a parte interior, né? A parte interior dessa moldura, onde a gente quer que apareça a área que nos interessa da imagem. Pronto, feita a nossa seleção, a gente agora vai criar a máscara. A gente vai selecionar novamente aqui o olho para poder aparecer a nossa estrada e a gente vai clicar nesse ícone aqui abaixo para que aconteça esse efeito aqui. Então apenas a parte da imagem que estava dentro da área selecionada ficou preservada, enquanto que as outras foram ocultadas. Então a gente não perdeu o restante da imagem, ela está aqui ainda, porém ela só está oculta por uma máscara preta. E apenas a área branca aqui, eu vou clicar aqui segurando Alt nessa máscara para vocês verem. Então somente essa região branca aqui é que está revelando aquela imagem da estrada. Então segurando Alt aqui eu vou clicar novamente para a gente poder voltar para essa imagem anterior. Agora a gente vai fazer com que o restante da estrada ela apareça aqui, tá? Sem que aqueles matos, né, aquelas árvores que estão aqui em volta apareçam. Então a gente vai temporariamente inativar essa máscara, segurando Shift, a gente clica nela para ela ficar oculta dessa forma aqui e a gente ter novamente a nossa imagem por completo. Então a gente vai reduzir novamente um pouco a sua opacidade para a gente poder visualizar aonde a gente vai fazer as marcações e vamos dar um zoom aqui. Aliás, não precisa não, porque a gente vai querer pegar essa parte de baixo. Então a gente vai selecionar aqui um pouco na parte interna da área já selecionada e a gente então vai trazer até mais ou menos fora aqui para que toda essa área da estrada ela seja selecionada. Pronto, uma vez selecionada a gente ativa novamente a nossa máscara, segurando Shift, clicamos aqui e ela desapareceu novamente e nós temos agora a nossa seleção aqui ativa. Então a gente vai fazer agora é preencher essa área aqui de branco, não é? Vocês lembram que a área branca é a área que revela, como vocês viram na máscara aqui.
Então a gente vai preencher de branco para que somente essa área pintada de branco apareça. Então a gente vai vir aqui em editar e a gente vai clicar aqui em preencher. Reparem que a máscara tem que estar selecionada, não a imagem. E a gente vai preencher com branco. E aí nós temos a nossa imagem. Então eu vou dar um Ctrl D agora para a gente tirar a seleção e a gente poder fazer o restante da nossa edição. Então veja que até agora não tem nada complicado. A gente só vai agora aumentar um pouco a opacidade aqui para a gente poder visualizar a estrada em sua claridade 100%. Agora a gente vai começar a fazer alguns efeitos aqui. Vamos, claro, incluir alguns outros elementos, porém, antes de incluir esses outros elementos, a gente vai dar um tratamento nessa imagem aqui, mexendo com iluminação e sombra, tá? Então, a gente vai começar aqui por essa parte de dentro aqui, a gente vai mexer nessa parte interna da sala aqui. Selecionamos então parte da nossa imagem. Pronto. Uma vez que a gente já selecionou, a gente agora vai aplicar um efeito, certo? Eu vou ativar aqui um ajuste, que é esse ajuste de nitidez, e a gente vai regular. Eu vou clicar aqui na parte interna para que ele se aplique apenas a essa camada daqui, ou melhor, deixa eu arrastar para baixo aqui, porque o nosso interesse é que essa nitidez seja aplicada sobre esse quadro aqui, né, que é a imagem de dentro. Então, a gente colocou a nossa nitidez aqui, vamos clicar segurando o Alt aqui entre essa camada da nitidez e a do quadro, para que criemos uma máscara de corte aplicada apenas a ela. Então a gente agora vai regular o nível de nitidez. A gente vai colocar aqui, olha, mais ou menos aqui. Vamos regular aqui em cima também. Vamos deixar essa parte de dentro mais escura. Pronto. Aqui tá bom. Agora a gente vai colocar aqui uma luz ali. Na parte de trás, a gente vai selecionar o pincel e vamos mudar o formato do nosso pincel. Vamos utilizar esse aqui. Vamos mudar aqui a nossa cor para branco. Vamos botar o branco em primeiro plano. E a gente vai criar uma máscara, uma camada, aliás, sobre essas imagens de baixo. Então a gente criou uma máscara e a gente vai clicar aqui. Opa, ela voltou para a cor preta aqui. A gente vai clicar novamente. Então a gente vai agora manter o branco em primeiro plano e a gente vai fazer esse efeito aqui. Só que está muito fraco. Eu vou aumentar aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Vou aumentar aqui a nitidez para 100% e a opacidade e o fluxo. E a gente vai fazer novamente. Pronto, esse efeito aqui que a gente quer. Só que eu acho que ainda dá para a gente diminuir um pouco esse pincel. Pronto. Agora a gente vem com a ferramenta borracha para a gente apagar essa área aqui que a gente não quer que apareça luz. Pronto. Ok. Agora a gente vai dar uma aplicação aqui de... A gente vai trabalhar com uma opção de mesclagem nessa luz. A gente quer que o efeito de luz seja o de sobrepor. Então vou clicar sobrepor aqui, para a gente ganhar um aspecto mais realista da luz. Agora a gente vai mexer um pouco com essa iluminação dessa área daqui da frente. Então a gente vai aplicar também sobre essa camada de baixo aqui, que representa essa primeira imagem. E a gente vai aplicar mais uma opção de ajuste. Dessa vez a gente vai trabalhar com curvas. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu não preciso criar uma máscara porque a última camada é ela mesma. Então a gente vai clicar aqui nessa opção da mãozinha e a gente vai arrastar aqui para a gente poder aumentar um pouco a luminosidade desse cenário. Acho que aqui tá bom. Vamos dar um OK. E agora a gente vai trazer os nossos outros elementos. Então vamos aqui selecionar esse menino, utilizar a ferramenta de seleção rápida e a gente vai selecioná-lo para uma camada separada. Segurando o Alt aqui eu vou remover essa área de baixo indesejada. Pronto. Aqui embaixo ainda ficou uma partezinha de fora. Agora a gente vai dar um Ctrl J para a gente separar essa imagem em uma camada diferente. Vou clicar na tecla V aqui para a gente mudar de ferramenta, a ferramenta mover, e a gente vai arrastar a nossa imagem para dentro da outra. Ele ficou por baixo aqui, trazer ela para cima. Okay? Deixa eu afastar aqui, vou dar um Ctrl T para a gente redimensionar. E a gente vai ajustar um tamanho aqui que dê para colocar ele mais ou menos aonde a gente quer. Então eu vou colocá-lo mais ou menos aqui. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, só para a gente ver como é que fica. Essa distância eu acho que
tá bacana. Vou manter ele aí. E agora a gente vai fazer alguns ajustes sobre ele também. Mexer com iluminação, mexer com sombra. Então a gente vai agora aplicar também sobre ele uma nitidez. Então eu vou selecionar aqui em cima essa camada de ajuste, essa segunda opção. E vou clicar aqui nesse ícone para poder criar uma máscara. A gente vai regular aqui então. Deixa eu ver aqui se a camada do menino é essa mesmo. Não, essa é da luz. Pronto, do menino é essa. Então a gente vai arrastar aqui, olha, para baixo, para a aplicação acontecer sobre ele. Então segurando o Alt, eu vou clicar aqui no meio para poder criar a máscara sobre o menino e então a gente poder fazer a nossa regulagem. Observe que ele já está mudando de cor ali, né? Já está escurecendo. Então não pode ser tão escuro também, porque ele está numa área um pouco iluminada. Eu acho que aqui tá bom. Então vamos manter esse nível aí. E a gente vai agora criar uma sombra aqui embaixo dele. A gente vai criar uma nova camada. E a gente vai... Na verdade a camada vai ter que ser criada sobre uma dessas imagens de baixo aqui. E a gente vai mudar de ferramenta. A gente vai para a ferramenta pincel. E a gente vai selecionar aqui e vai mudar a cor para o preto. E vamos mudar também o formato do pincel. A gente quer um pincel mais ou menos assim. Ok. E a gente vai diminuir um pouco. O nível de sombra, a opacidade, eu vou colocar aqui em 62. Deixa eu digitar. E o fluxo também a gente vai colocar em 62. E a gente então vai passar aqui. Deixa eu colocar essa camada. Acho que a camada certa não é essa, é aqui em cima. Pronto. Então a gente pinta aqui. Pintar um pouco mais para frente. Vamos tentar simular aqui que a sombra está tomando as formas dele. Então a gente vai... Pronto. Agora a gente vai reduzir um pouco a opacidade dessa sombra. Agora, antes da gente fazer a redução da opacidade, deixa eu colocar em 100% novamente. Vamos aplicar uma opção de mesclagem. Então a gente vai aplicar aqui multiplicação. E agora sim a gente vai reduzir um pouco a sua opacidade. Para manter essa sombra um pouco coerente, né? Então deixa ela aí, acho que tá bom nesse nível aí. Agora a gente vai para o próximo objeto. Vou mudar a ferramenta mover. E a gente agora vem para essa segunda imagem aqui. Então a gente vai trazer esse patinho para lá. Vamos utilizar novamente a ferramenta de seleção rápida. Vamos dar um Ctrl J aqui para separá-la. Clicar na tecla V para mudar de ferramenta. E a gente vai mover o nosso patinho então para o nosso cenário. Então a gente tem ele aqui. Vamos dar um Ctrl T para poder redimensionar. E a gente então vai colocá-lo mais ou menos aqui. Para poder tentar integrar os dois cenários, né? Criar um tipo de interação entre os diferentes cenários. Então mais ou menos aqui. E agora a gente vai criar uma sombra também sobre ele. A gente vai colocar uma nova camada aqui em cima. E vamos mudar novamente para a ferramenta pincel. Deixa eu aumentar aqui. Ali em 62 mesmo. Aliás, deixa eu mudar aqui. Na verdade não é sobre o pato. A gente tem que colocar aqui sobre a camada do quadro. Sobre essa de baixo. Pronto, agora sim. Pronto, criamos a nossa sombra ali. Vamos aplicar novamente uma opção de mesclagem. A sobrepor. E a opacidade a gente vai reduzir um pouco só. Vamos colocar aqui em 83. 83 ficou bacana. Agora a gente vai selecionar todas as camadas. Vamos selecionar essa primeira e essa última. E a gente vai dar um Ctrl G para a gente poder integrar todas as camadas em uma única pasta. Porque a gente vai aplicar um filtro sobre eles agora. Então a gente vai... Selecionada a camada aqui, a gente vai segurar Ctrl Alt Shift E para podermos integrar todas as camadas que estão aqui dentro dessa pasta em uma única imagem. A aplicação de filtros elas não pode acontecer de maneira separada, ela tem que acontecer na imagem por inteiro. Então a gente integrou aqui as imagens e a gente vem em filtro e vamos ativar o filtro do Camera Raw para tratamento de imagens. Temos aqui a nossa imagem, vamos agora regular o seu nível de temperatura. Eu vou colocar aqui uma temperatura um pouco mais quente. Então esse tom amarelado tá bacana. A gente vai trabalhar também com
Vamos mexer um pouco aqui no desembaçar. Deixa eu ver. Desembaçar a gente não precisa de muito. Vibração a gente vai colocar um nível um pouco mais acima. Acho que aqui tá bacana. E a gente vai regular também um pouco a saturação. Um pouco de contraste para poder equilibrar os tons mais escuros e os claros. Vamos colocar aqui. Aqui está ótimo. Então a gente vai dar um OK. E aí nós temos agora a nossa imagem. Espero que vocês tenham compreendido. Vocês puderam ver que não é algo complexo e a gente utilizou ferramentas simples, ferramentas que a gente geralmente utiliza para a realização de trabalhos mais comuns. Então já aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o curtir aí no nosso vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e até a próxima.